Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você um campeão, uma campeã. Sou o professor Jefferson Fial, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje nós vamos falar sobre progressão aritmética, um assunto muito recorrente nos concursos públicos, principalmente em concursos voltados para a polícia militar, voltado para concursos de banco, né? Então é um assunto que sempre cai em concursos disso aí, BNDES, INSS, também é assunto desses órgãos aí. Então vamos aí entender o que é a progressão aritmética e na sequência resolver alguns exercícios também. Beleza? Vem comigo, galera. Vamos lá então, ó. Progressão aritmética. Então na aula de hoje nós vamos falar sobre sequências numéricas, o que é uma sequência numérica. Vamos falar sobre o termo geral de uma progressão aritmética e na sequência alguns exercícios. Bom, galera, é preciso nós entendermos o que é uma sequência. Então, a palavra sequência, ela tem vários significados. Ela tem um significado no seu dia a dia e tem um significado matemático. No dia a dia, a palavra sequência significa o quê? Uma sucessão de coisas em uma determinada ordem, ok? Nós podemos determinar uma ordem cronológica, uma ordem de tamanho, ou uma sequência lógica também. É uma outra situação. Por exemplo, professor, nós temos aqui dias da semana. Isso é uma sequência. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Então, isso é uma sequência de dias da semana. Meses do ano, janeiro, fevereiro. Então, também é uma sequência. Bom, mas o que nos interessa mesmo é a sequência numérica. O que é a sequência numérica? Em matemática, a sequência é usada para denotar uma sucessão de números cuja ordem é determinada por uma lei de formação. Ok? Então, sequência na matemática, nós vamos conceituar como uma sucessão de números que vão estar numa determinada ordem, obedecendo uma lei de formação. Ok? Bom, exemplos disso daí. Nós temos, por exemplo, o conjunto dos números pares. É uma sequência numérica? É uma sequência numérica. Vamos falar só dos números pares positivos, começando a partir do 2. 2, 4, 6, 8, 10, é uma sequência de números. E observe que depois do 10, quem que vai vir? 12. Como que eu sei, professor, que é 12? Porque nós estamos dizendo que é uma sequência de números pares positivos. Tá? Então, e eles vão caminhando de 2 em 2. Então, essa sequência estabelecida a lei, eu sempre vou descobrir quem é o próximo termo. Depois do 12 vai vir quem? O 14. Depois do 14 eu sei que é o 16. Por quê? Porque eles caminham de 2 em 2. Beleza? Um outro exemplo. Conjunto dos múltiplos de 7. Múltiplos de 7. Professor, o que é um múltiplo? Múltiplo são todos os números que fazem parte da tabuada do 7. Nesse caso aqui, múltiplos de 7. Então, se é múltiplos de 5, são os que fazem parte da tabuada do 5. Se é múltiplo de 12, são os que fazem parte da tabuada do 12. Então, os múltiplos do 7 vai ser 7 vezes 1 é 7. 7 vezes 2 é 14. Então, eu tenho 7, 14, 21, 28, 35. Observem que é uma sequência de números na qual eu sei quem é o próximo número. Por que eu sei quem é o próximo número? Porque foi estabelecida uma lei de formação. A sequência dos números tem que ser sequência dos múltiplos de 7. Se eu começar com 7 vezes 1, então o primeiro vai ser o 7, depois eu tenho 7 vezes 2, o segundo é 14, 7 vezes 3, 21, depois 7 vezes 4 é 28, então 7, 14, 21, 28, 35, e assim sucessivamente. É uma sequência também, ok? Bom, as sequências numéricas, elas podem ser
é classificada de duas formas. Elas podem ser finitas ou podem ser infinitas. Então, nós temos dois tipos de sequências numéricas. As sequências finitas e as infinitas. O que são as sequências finitas? Como o próprio nome diz, é que tem fim. Infinita é porque são infinitos valores, nós não temos como determiná-los porque são infinitos. Vamos falar da sequência finita. Um exemplo disso, a sequência dos 4 primeiros números naturais múltiplos de 5. Veja bem, sequência dos números naturais. Lembrando, o que são números naturais, galera? Números naturais são todos os números inteiros e positivos, ok? Inteiros e positivos. Esses são os números naturais. Agora, desses inteiros positivos, quais são os múltiplos de 5, professor? Múltiplos de 5 são todos os que fazem parte da tabuada do 5. Então, eu vou ter 5 vezes 1, 5, depois 5 vezes 2, 10, depois 5 vezes 3, 15, 5 vezes 4, 20. Então, o conjunto dos 4 primeiros números naturais múltiplos de 5, se eu começar a partir do zero, eu vou ter 5 vezes 0, 0, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15. Ok? Lembrando que 0 também é um número natural. Ok? Então, eu tenho aqui 0, 5, 10 e 15. Esse é o conjunto dos 4 primeiros números naturais múltiplos de 5, beleza? Então, é um conjunto finito? É, porque aqui acabou, o conjunto contém só esses 4 elementos, beleza? Sequência dos números de dias dos 12 meses de um ano bissexto. Então, eu tenho números de dias, janeiro 31, fevereiro 29, março 30, olha só, por que fevereiro 29? Porque é ano bissexto. Ok? Aí vem março, 31, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, essa aqui é a sequência dos 12 meses, do número de dias dos 12 meses de um ano bissexto. Tranquilo? É uma sequência finita? É, porque chegou aqui, só tem 12 meses, acabou. E quando que eu vou ter uma sequência infinita? A sequência, ela se diz infinita quando nós não temos fim. Não dá para determinar o último elemento. Sempre vai existir um outro e assim por diante. Por exemplo, a sequência dos números naturais ímpares. Lembrando, números naturais, todos os inteiros positivos. Ímpares, então eu vou ter o 1, o 3, o 5, o 7, o 9, 11, 13, 15 e tal, e assim vai. Então, o que vai acontecer? Quem vem depois do 11? O 13. Depois do 13, o 15. E assim vai indo. Vai terminar onde, professor? Não sei, infinito. O infinito, os números são infinitos, ok? Então, sempre vai existir uma outra casa decimal, uma outra casa, uma outra casa, uma outra casa, uma outra casa. Portanto, vai ser infinito. Então, a gente indica por reticências para expressar a infinitividade desse conjunto, porque nós não temos como determinar o último elemento aqui. Beleza? Uma outra situação, a sequência dos números quadrados perfeitos. Aí você pensa assim, quadrado perfeito. O que é um quadrado perfeito? Galera, quadrado perfeito é todo número que tem uma raiz quadrada exata, ou você poderia definir também, quadrado perfeito é todo valor oriundo de um produto de 2 valores iguais. Por exemplo, 2 vezes 2, 4. Então, 4 é um quadrado perfeito, porque ele é resultado de um produto de 2 vezes 2. 3 vezes 3, 9. Então, 9 é um quadrado perfeito, porque ele é um produto de 2 números iguais. 3 vezes 3. Dessa forma, por exemplo, o 36 é um quadrado perfeito? É, porque ele é resultado de um produto de 2 números iguais, 6 vezes 6. Dessa forma, concluímos que quadrado perfeito é todo número oriundo de 2 números iguais ou aquele número, aquele valor que tem uma raiz quadrada exata. Você pode definir de uma forma ou de outra, a gente chega no mesmo denominador comum aí. Então, nós temos aqui o seguinte, o primeiro quadrado perfeito natural, 1. Depois,
2 ao quadrado, 4, né? Aí 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16, 5 vezes 5, 25, 6 vezes 6, 36. O próximo seria 49, depois 8 vezes 8, 64, depois 81, aí 100, 121, 144, 169 e por aí vai, ok? Também de forma infinita, ok? Então, mais um exemplo aí. Beleza? Bom, entendido então o que é uma sequência? Então, para a gente finalizar a parte de sequência, é uma sucessão de números que vai estar estabelecida numa certa ordem, e esta ordem ela é definida por uma lei ou por uma função, ok? Tranquilinho? Beleza, né? Bom, gente, agora vocês já estão preparados para entender o que é uma progressão aritmética. Sem saber essa questão da sequência, é meio complicado a progressão aritmética, por isso que nós demos esse embasamento. Agora sim podemos falar de progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética? Então vamos lá. PA, também conhecida por PA, progressão aritmética, é toda sequência de números na qual nós vamos dar duas definições aqui para a progressão aritmética. A primeira delas, a partir do segundo termo, a diferença entre cada termo e o seu precedente, o que vem antes dele, o anterior, é constante. Veja bem que é uma sequência de números. Nós já falamos que sequência é uma sucessão de números em ordem, tá? Em ordem que respeita uma lei de formação. Então, veja bem. Então, eu vou ter o primeiro número, eu vou ter o segundo, eu vou ter o terceiro, o quarto e assim sucessivamente. A partir do segundo termo, a diferença entre cada termo e o que vem antes dele é constante, é sempre a mesma. Primeira definição que nós vamos dar. Segunda definição. Cada um dos seus termos, exceto o primeiro, é igual ao precedente somado a um número constante, ok? Então, cada um de seus termos, com exceção do primeiro, então eu posso dizer que a partir do segundo, né, ele vai ser igual ao primeiro, ao que vem antes dele, tá? Somado a uma constante, a um determinado valor X lá, que é uma constante. Então, em outra... Olá, meus amigos! Gostou da aula do professor? Professor top de linha, não é isso? Se você gostou, se você quer continuar assistindo essa videoaula até o final, quer fazer o nosso curso completaço e super atualizado para o concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, convido você a acessar nosso site, o site lacconcurso.com.br. Lá tem um curso completaço para este concurso pós-edital. Olha só, meus amigos, nosso curso completaço, o investimento é apenas de 10 mensalidades de R$20, prazo de acesso de 100 dias. Durante esse período você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Nós acreditamos muito no nosso curso, acreditamos muito na nossa prestação de serviços, que ano passado e o começo desse ano, nós já lançamos 4 turmas pré-editais. Claro, com a publicação do edital, nós lançamos agora a turma pós-edital. E nós teremos, confirmado, já está disponível para vocês aí, 3 turmas pré-edital. Aliás, pós-edital. Turma 1 começa dia 21, que é o nosso personal coach. Esse personal coach é o estudo e regime de metas, na qual você vai ter todos os dias uma meta de estudos e pode ter certeza, se cumprir essas metas, lá no dia da prova, no dia 29 de maio, você estará competitivo. A turma 2 começa no dia 11/4 e a turma 3 no dia 25/4, é a nossa turma de reta final. Você pode se matricular nesse exato momento que nós já antecipamos a primeira semana de aula para vocês. Pode vir, pode estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, eu fico com Deus e espero você. Tchau, tchau. Clique lá